Bom dia, gente. Aqui. Deixa eu compartilhar a live. Bom dia, gente. Vamos lá chegando. Como é que eu consigo aqui? Acho que é essa aqui, né? Bom, espero que dê certo. Bom dia, gente. Bom dia. Vamos chegando. Mais uma EBD começando. Para a glória de Deus. Nesse domingo de sol, domingo maravilhoso. Graça e paz para os irmãos. Vamos chegando. Acho que deu certo. Então tá bom. Aqui o pastor já compartilhou também. Bom dia, gente. Vamos começar mais uma EBD ao vivo. Para a glória de Deus. Muito bom ver os irmãos aqui chegando aqui para mais uma EBD. Mais um estudo bíblico. Jalila, bom dia também, Jalila. Jamila, bom dia. Aline, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Janete. Todo mundo que está chegando aí na live agora. Já está para começar mais uma EBD. Dá uns 5 minutinhos aí para todo mundo receber a notificação, conseguir o link, acessar. Vou esperar um pouquinho só, tá bom? Bom dia, Rosângela. E aí a gente começa a nossa EBD sobre humildade. Quem já viu lá, a arte é sobre humildade. A EBD de hoje. Quem não viu, tá sabendo agora, será sobre humildade a EBD, tá bom? Aí a gente entrando. Ok. Os irmãos entrando. Bom dia, mãe. Bom dia, Adriana. Deus abençoe todos vocês, gente. Bom, vamos começar com uma oração. Sempre buscando a Deus nessa manhã, logo de manhãzinha. Aqui já está um solzão. Então vamos começar orando ao nosso Deus. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este dia. Muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor também nos concede essa tecnologia para que mesmo longe nós estejamos juntos para louvar o Senhor, para aprender mais do Senhor, Pai. Obrigado por tudo isso. Obrigado também porque o Senhor nos concedeu a palavra e porque mesmo nesses tempos, Pai, de incertezas, dúvidas, medos, o Senhor está conosco e o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Obrigado porque durante toda essa quarentena o Senhor não deixa de nos ensinar e de falar conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude a termos o direcionamento do Senhor para essa EBD, para esse estudo bíblico. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Lembrando que a irmã Maiara tá fazendo a live traduzindo para Libras, tá bom? Ao vivo, ainda na página também. Tá? Então vocês podem procurar. Vocês vão ver lá ela traduzindo em Libras para quem quiser. Depois compartilha. Os nossos irmãos também têm
acesso à palavra de Deus, tá bom, gente? Então vamos começar, pedir para você abrir a Bíblia lá em Marcos 9, do 33 ao 37, tá bom? Marcos 9, do 33 ao 37, né? Uma lição sobre humildade e serviço com Jesus. Marcos 9, do 33 ao 37. Marcos 9, 33 a 37, tá bom? Quem abrir a Bíblia aí, digita amém quando acharem o texto, tá bom? Para eu saber que os irmãos já abriram a Bíblia. Marcos 9, do 33 ao 37. Humildade e serviço com Jesus. Ok. Amém. Já estão abrindo aí. Amém. Ok. O pessoal já está encontrando o versículo, já abriu a sua Bíblia. Então tá bom, vamos começar a nossa EBD. Marcos 9, do 33 ao 37, diz assim, vou estar lendo aqui na minha versão. E chegaram a Cafarnaum, uma cidade, né? E quando eles estavam em casa, perguntou-lhes, né? Quando Jesus estava em casa com os discípulos, né? Provavelmente a casa de Pedro, perguntou-lhes, o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Texto um pouquinho curto, nós já vemos um pouco dessa lição. Vou colocar aqui para quem não tem Bíblia, não achou ainda o texto. Irmãos, esse versículo ele tá dentro do livro de Marcos, que é um livro muito especial quando a gente vai falar sobre humildade. Porque o livro de Marcos, todo o livro de Marcos, ele tem a ideia de mostrar Jesus como o Messias e o servo. Então, durante todo o livro de Marcos, você vai ver muito a questão do serviço de Deus, da compaixão de Jesus, né, do serviço de Jesus, da compaixão de Jesus, do ministério de Jesus, ajudando, auxiliando as pessoas, curando as pessoas, amando as pessoas, tudo muito intenso. E o engraçado do livro de Marcos, o interessante, que eu acho muito bonito, é que o livro é dividido em duas partes. A primeira parte é a parte do capítulo 1 até o capítulo 10, que vai mostrar o serviço do servo. Então vai mostrar Jesus servindo, Jesus curando, Jesus realizando milagres, né? A oposição de Jesus contra Jesus crescendo também. Você vai ver muito isso nos primeiros 10 capítulos do livro. Depois, os últimos 6 capítulos de Marcos, você vai ver, por exemplo, o sacrifício do servo. Que aí já é focado, esses últimos 6 capítulos de Marcos, na semana da Páscoa. Então, os últimos 6 capítulos de Marcos, eles acontecem em uma semana. Então, do capítulo 11 até o capítulo 16, vai focar sobre o sacrifício do servo. Então, quando você for ler Marcos, lembre-se disso, tá? Que ele vai tratar muito sobre a primeira parte, né? O serviço, e a segunda parte, o sacrifício de Jesus, a paixão de Cristo, tá bom? E nós esse texto está na primeira parte, mas no finalzinho dessa primeira parte, mostrando o serviço do servo. E esse texto, ele está dentro de uma parte que Jesus está ensinando os discípulos aquilo que se espera de um servo, de um discípulo de Jesus. Então Jesus, durante essa parte, os capítulos 9, o capítulo 10, ele está ensinando aos discípulos o que se espera
de um discípulo de Jesus. Então a gente tem várias lições, vários ensinamentos de Jesus ali. E o que estava acontecendo nesse período, né? Já estava se encaminhando para a semana da Páscoa, a semana em que o próprio Cristo iria dar a sua vida, né? Ia fazer o seu sacrifício. Então, estavam caminhando para isso e Jesus ensinando para eles ali o que eles deveriam, qual deveria ser o estilo de vida deles, né? E aí, na sessão anterior, nos versículos 30 a 32 ali, Jesus ele anuncia o seu sacrifício, né? Mais uma vez, antes ele já tinha anunciado, ele anuncia o seu sacrifício. Só que os discípulos não compreendem aquilo. Quando você olhar na sua Bíblia, se você voltar um pouquinho, você vai ver que no versículo 32 vai falar que eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. Então os discípulos eles não estavam entendendo aquela questão do sacrifício, como assim dar a sua vida, ressuscitar em 3 dias, o que ele está querendo dizer? E eles tinham medo de perguntar para Jesus, né? Tinham receio de perguntar para Jesus o que isso queria dizer. Talvez porque eles tivessem uma visão muito distorcida do que significava reino. Lembra? Os judeus eles queriam muito um libertador político. Eles queriam muito alguém que libertasse eles do Império Romano, né? Eles queriam muito um libertador, assim, um rei físico mesmo, alguém que viesse e reinasse. E Jesus estava mostrando que não era assim, principalmente no livro de Marcos, né? Eles esperavam um rei lá em cima e eles veem um rei se colocando abaixo, servindo, indo até o menor, né? Até o mais simples, a pessoa mais insignificante, os rejeitados. Então você vê isso no livro de Marcos. E aí talvez por isso os discípulos não entendessem, né? Eles tinham uma outra ideia do que era reino. E até por eles terem uma outra ideia do que é o reino, eles começam a debater, né, sobre quem é o maior no reino dos céus. Então eles começam ali no versículo, a partir do versículo 33, ali eles tinham, a Bíblia vai falar que eles tinham conversado sobre quem era o maior, discutido, né? Um pouco antes a gente tem a cena da transfiguração de Jesus, quando está lá alguns discípulos, né? Pedro, João, né? E Tiago, estavam lá no morro junto com Jesus, e aí Jesus fica cheio de glória, se encontra com Moisés e Elias ali, né? E talvez aquilo tivesse gerado algum sentimento em alguns outros discípulos, né? E eles queriam dizer quem que é o maior, quem que é o mais importante ali, que tivesse entrado nessa discussão. E aí Jesus, então, no versículo que a gente leu, ele interroga eles. Tem esse verbo que é muito importante. Jesus interrogou. Por quê? Porque Jesus ficou realmente perguntando, interrogando para eles, e eles insistiram no silêncio. Então imagina aquela cena constrangedora, né? De Jesus perguntando para eles, e eles ficando em silêncio porque eles sabiam que tinham discutido algo que não era digno de comentar com Jesus. Então Jesus estava realmente ali interrogando eles. Jesus não fez só uma pergunta, ele interrogou, estava ali insistindo com eles para que eles respondessem, e eles insistindo em não responder em silêncio. E Jesus, como que ele é Deus, né, sabendo que eles tinham discutido, lhes deu uma lição, um ensinamento sobre humildade e serviço, né? Jesus ensinou a serem humildes e terem coração de servo através desse texto que a gente leu hoje, desse ensinamento de Jesus. Até que ele pega a criança, mostra, coloca nos braços dessa criança, né? E ele vai falar que o humilde ato de receber uma criança é sinal de verdadeira humildade. Mas, Mateus, o que é humildade? O que esse texto quer falar sobre humildade e serviço? A gente entende ali que o maior tem que ser servo, tá? Mas o que isso quer dizer? O que é esse ser maior? O que é tudo isso, né? Esse texto, gente, ele vai dar 2 lições principais sobre humildade, sobre serviço pra gente, e que serão muito úteis pra gente nessa quarentena, tá bom? Não ache que porque você tá em quarentena não tem como você ser servo e humilde, tá bom? Humildade, primeiramente, tá? Primeira lição que nós podemos extrair desse texto é que a humildade não querer ser superior, tá bom? Humildade é não querer ser superior. Você olha para Jesus e Jesus está dando uma lição nele. Jesus está falando com eles, né? Ali a partir do versículo 33, né? Se alguém quiser ser o primeiro, deverá ser o último. Não é querer ser o maior, é querer ser o menor. Ele está falando depois, ele vai falar, né? O servo de todos, né? E vai pegar a criança para mostrar sobre a simplicidade.
E Paulo, em outros lugares da Bíblia, depois, né, ele vai falar lá em Romanos 13, uma recomendação para os cristãos, para que o cristão não tenha um conceito elevado de si mesmo, ou seja, não se ache, né? E Jesus, como o exemplo de servo, o exemplo de pessoa que não se coloca como superior, mas como coloca inferior, nós sabemos que Jesus ele é Deus, nós sabemos que Jesus é o Rei, né? Que um dia Jesus vai vir, né? E vai instaurar o seu reino de justiça, mas aqui nós vemos no próprio exemplo da vida de Jesus uma atitude de servo, de se colocar embaixo, mesmo ele sendo superior, se colocando abaixo de todos, lavando os pés dos discípulos, coisas, servindo os discípulos, coisas lá embaixo mesmo, de quem se coloca como inferior aos outros. Jesus ele estava servindo a eles, ele estava se colocando debaixo de todos para servir a todos. Filipenses 2, do 5 a 8, mostra esse exemplo, né? Que Jesus, mesmo sendo Deus, ele abriu mão, não da sua divindade, ele abriu mão da sua glória, de toda a sua majestade, do seu trono, e se tornou ser humano. E a Bíblia vai falar lá em Filipenses, vindo a ser servo. Olha só que interessante. Jesus, sendo Deus, acima de todos, não precisa prestar contas para ninguém. Ele se colocou como um ser humano. E não só como um ser humano, mas colocou-se abaixo de todos os seres humanos para servir o homem. Ele se colocou para lavar os pés dos discípulos, coisa que só o mais baixo servo fazia, né? Lavar aquele pé sujo, cheio de lama, né? Porque não tinha asfalto na época, né? Cheio de terra, então todo suado com calor. Então Jesus estava lavando os pés dos discípulos, mostrando que um servo é aquele que se coloca realmente abaixo para servir o outro, para exaltar, né, o outro. Jesus fez isso, né? Servindo, tendo compaixão das pessoas, alimentando a esperança das pessoas, né? Você olha tudo isso no livro de Marcos, Jesus movido por imenso amor e compaixão para com as pessoas. Essa era uma atitude de servo. Com nós, seres humanos, Paulo falando isso, ele vai falar lá em Romanos 12, 13, para que esse conceito elevado, que a gente não tenha um conceito elevado, porque se Jesus é Deus e se colocou abaixo, quanto mais nós que estamos abaixo, que somos humanos pecadores, não devemos nos colocar acima do outro, que é o que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam querendo saber quem é o maior, mas no reino de Deus, o maior é o menor, é o que se coloca abaixo, é o que serve, é o que está sempre lá se dedicando para os outros, é o que dá, não é o que é servido, não é o que recebe, não é o que está acima, é o que é o conceito deste mundo, tá bom? Humildade, primeiramente, ela é privar-se da soberba, do orgulho, de você querer ser o maior, de você querer ser o mais, o que tem a proeminência, o que se destaca, né? Você abrir mão dessas coisas, de você querer ser destaque, você querer ser o centro das atenções, você querer ser servido, né? Isso é um princípio de humildade, de serviço que a gente tem, tá? É você não querer ser o maior. Isso que é o princípio de humildade. C.S. Lewis ele vai escrever sobre humildade falando o seguinte: o primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. O primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento do nosso orgulho. Nós gostamos de ser superiores, nós gostamos de ser servidos, né? Nós gostamos de estar acima dos outros, a gente gosta de receber elogios, de ter pessoas abaixo da gente, a gente gosta de ser destacado. Assim como os discípulos. Lembra dos discípulos, quem que eles eram? Eles eram pessoas humildes, eles eram pescadores, era gente pobre, era gente comum, e de repente eles estavam brigando para saber quem era o maior no reino de Deus, né? Então a gente tem, infelizmente, essa natureza que busca, ao invés de servir, ser servido, né? Ao invés de se colocar abaixo, se colocar acima. Nós gostamos de nos sentir melhor e maior do que os outros, né? Nós gostamos de ser destacados. Nós, muitas vezes, inclusive, nós já temos um conceito muito elevado. A gente se acha menos pecador do que a gente realmente é, né? Então a nossa tendência é olhar para outra pessoa como menor do que a gente. Infelizmente, gente. Mas é o que os discípulos estavam fazendo e é o que nós costumamos fazer que não é certo, que é fazer esse tipo de coisa.
John Charles Riley, um escritor, ele escreveu a seguinte frase, que eu vou colocar aqui nos comentários para vocês lerem enquanto eu leio também. John Charles Riley escreve assim: o orgulho é um pecado sutil, governa e dirige muitos corações sem ser detectado, e pode até mesmo vestir-se de humildade, aquela falsa humildade, sabe? Olha como eu sou servo, olha como eu estou servindo, como eu estou dando essa esmola. Aí você vê a pessoa, né, tirando uma selfie e dando a esmola assim para a pessoa, servindo, né? É um pecado que arruína grandemente a alma, impede o arrependimento, o orgulho, né? Impede o arrependimento, detém o homem de vir a Cristo. Porque uma pessoa verdadeiramente humilde, ela vai se arrepender dos seus pecados e vai reconhecer que precisa de Cristo. Mas o orgulhoso não precisa de Cristo, ou acha que não precisa de Cristo. Atrapalha o amor fraternal e corta o anelo espiritual, o desejo de se relacionar com Deus. Porque o orgulho é autossuficiência, o orgulho é você buscar ser o maior, o único, no fim você buscar ser Deus, tá? A raiz de todo orgulho é você querer por si só você ser Deus, você ser o destaque, você ter o poder, você ter uma estima alta, você ter, ter aquela posição acima de todos. Isso é orgulho, gente. E é isso que os discípulos estavam tendo ali. Eles estavam buscando ser o maior, tá bom? E isso é orgulho. Isso é puro orgulho, pura soberba. Mas a humildade é totalmente contra este mundo, totalmente contrária a este mundo, né? O mesmo autor, ele vai dizer ainda, um pouquinho mais para frente, outra frase que eu vou colocar aqui. Pronto. De todas as vestimentas, nenhuma é tão graciosa, nos fica tão bem e é tão rara quanto a verdadeira humildade. Houve um erro de digitação aí, mas é tão bem, tá? Não é tão bem, né? É raro você encontrar uma pessoa humilde. Porque o conceito do mundo é o maior é servido. Então todo mundo procura ser servido. Mas o conceito de humildade é o maior serve, se coloca de baixo. Então, visto o que é humildade, tá? Visto o que é soberba, o que é humildade, nós vamos para a segunda principal lição que a gente pode extrair desse texto, que é o maior é o que mais serve, tá bom? Segunda lição, a primeira é que humildade é não querer ser superior, mas é você se olhar como igual, como pecador, junto com a outra pessoa, tá bom? E não ter um conceito elevado de si mesmo. E a segunda lição que nós podemos ter, a lição é que o maior é o que o mais serve. O que o próprio Cristo falou no texto, você olha lá no versículo 35, você vai perceber. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. E tomando uma criança, colocou-a no meio deles, pegando-a nos braços, disse-lhes: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Então ele está colocando assim, aquela pessoa que é o maior, segundo Cristo, é a pessoa que se coloca debaixo, que serve, que ajuda os outros, que se importa até com o mais insignificante, tá bom? Enquanto o mundo ensina que o maior é o mais servido, Cristo ensina que o maior é o que mais serve, né? Ou seja, o que a gente pode ver com isso? Primeiro, a gente pode ver que a ideia do mundo de grandeza é diametralmente oposta, tá bom? Totalmente oposta à ideia de grandeza segundo a mentalidade cristã. É totalmente contrário. O mundo diz, seja servido, mas Cristo diz, sirva, se coloque debaixo. E Cristo mesmo, como eu já falei lá em Filipenses 2, do 5 ao 11, ele mesmo se colocou como exemplo de humildade, tá bom? Quando ele vai falar, Jesus, né, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome.
Então, o que está falando aqui? Jesus, ele foi o maior exemplo daquela pessoa que serve. Porque ele mesmo sendo Deus, ele abriu mão de toda a sua glória e de toda a sua majestade, tá? Ele não abriu mão de sua divindade, ele é Deus, continua sendo 100% Deus, né? Mas ele abriu mão de toda a sua glória para se tornar um ser humano, uma criatura que passa fome, que passa frio, que tem necessidades básicas. Ele se tornou isso, né? Então, se você viu lá o banner, né, da EBD, você viu um elefante se ajoelhando para uma criança, enquanto a criança lia, né? É mais ou menos isso. Deus, cheio de glória e majestade, descendo do seu trono, deixando a sua glória para se tornar uma criatura, né, frágil, uma criatura que tem necessidades, né? Jesus tinha sono. Jesus falou, tenho sede, né? Jesus, ele também se sentia cansado, né? Porque ele era um ser humano. Jesus também comeu e bebeu, gente. Porque ele se sentia... porque ele era um ser humano. E o ser humano precisa dessas necessidades. Tem essas necessidades, né? Então ele se fez isso, e não só como servo, como ser humano, mas como se colocou um ser humano, se colocou como um ser humano abaixo de todos os outros, servindo os outros, né? Então você vê ele sempre curando, passando o dia inteiro curando, fazendo milagres, ajudando as pessoas, pregando o evangelho para aquelas pessoas, auxiliando os discípulos, servindo os discípulos, né? Todas essas coisas mostrando uma atitude de servo, alguém que estava sempre se colocando abaixo para servir o outro. Foi isso que Jesus fez, né? Por isso que Marcos é uma parte tão importante, por isso que eu escolhi o livro de Marcos para falar sobre humildade e serviço, porque vai tratar exatamente disso, de quanto Jesus era servo, de quanto Jesus era aquele Messias servo que se colocava embaixo para ajudar os outros, tá bom? Que estava sempre auxiliando as pessoas com muita compaixão e humildade. O servo, então, ele não recebe, mas dá. O servo é aquele que dá honra, que faz gentilezas. Por exemplo, Jesus lavando os pés dos discípulos, como eu já falei, né? Jesus falando que se alguém lhe dá uma agressão, você vira a face, ou seja, você amar a outra pessoa independentemente do que ela faça com você. Todas essas coisas mostram o quanto nós devemos ser servos. O exemplo de Jesus é o principal aqui, principalmente porque ele está ensinando os discípulos, né, nesse texto, de a pessoa ser serva, de a pessoa buscar realmente priorizar o outro acima de si próprio. Colocar o outro na frente de si na escala de prioridades do coração. Foi isso que Jesus fez. Puramente pensando em nós, ele abriu mão de sua glória e veio nessa terra morrendo na cruz, né? O serviço ali, o maior ato do servo ali, o seu sacrifício, morrendo na cruz, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados, né, e confia em Jesus Cristo, entrega a sua vida para Jesus Cristo, tenha vida eterna. Então, esse é um grande ato de serviço e de amor de Jesus, né? O principal ato de serviço, de amor, de humildade é a morte de Jesus Cristo na cruz. Porque em nenhum outro lugar você vai ver Deus, um Deus morrendo por um ser humano. Talvez em nenhuma outra religião você veja isso, mas somente no cristianismo. Porque o cristianismo ele vai mostrar Deus como ele realmente é, tá? Não vai mascarar Deus, né? Porque as outras religiões elas vão mostrar uma divindade que precisa ser servida, uma divindade que não está nem aí para o ser humano. Mas o cristianismo, né, nós sabendo que é verdade, trata e mostra a Deus como aquele que amou o mundo, que se fez carne, que veio até nós quando nós não podíamos ir até Ele. Então esse é o maior exemplo de humildade, de serviço e de amor ao outro. Percebe como a humildade também está muito ligada ao amor? Porque eu amo o outro, então eu vou servir o outro. Eu me coloco à disposição do outro, eu tenho compaixão com o outro por amor ao outro, né? Então está muito ligado também ao amor aqui, essa humildade servil. Outra coisa, o servo, né, a verdadeira humildade, então, ela consiste em cuidar, inclusive dos menores e mais fracos, tá bom? O servo não se coloca em primeiro, ele se coloca em último, isso a gente já falou, mas aqui Jesus coloca uma criança como exemplo, se você perceber aqui.
E é muito interessante que na época do Império Greco-Romano, aí, aquele Império Romano que estava ali, o conceito de criança, tá? O que era uma criança para a sociedade naquela época? Não era nada. É isso, gente. Uma criança era um ser insignificante naquela época, né? Ela era ensinada, ela tinha a educação, mas era insignificante, tá bom? Naquela época. Então Jesus está pegando aquela criança como uma pessoa, um exemplo de uma pessoa considerada pequena aos olhos da sociedade, uma pessoa que se considera como ninguém aos olhos da sociedade. Então ele faz isso para falar que o servo ele vai até os mais rejeitados da sociedade, tá bom? Talvez não seja uma criança, mas talvez seja um morador de rua, talvez seja uma pessoa abandonada, talvez seja realmente uma criança abandonada, né? Mas o servo ele vai inclusive nessas menores pessoas, as pessoas menos importantes, os mais fracos, tá? Se compadece dessas pessoas. Tá? É isso que o servo vai fazer, ele vai se compadecer. Que, gente, tudo que eu estou falando você vai encontrar esse exemplo em Jesus Cristo, né? Ele olha a multidão carente e ele tem compaixão delas. Tem uma passagem que vai falar que ele olha para a multidão e tem compaixão, porque ele olha para elas e vê um monte de ovelhas sem pastor. Então Jesus tem compaixão daquelas pessoas, né? Então é isso, esse amor, essa compaixão, né, que nos leva a inclusive se colocar abaixo, a nos importar com os mais insignificantes que estão em nosso meio, tá bom? E outro trocadilho que Jesus fez, tá bom? É que tanto em aramaico quanto no grego, tá? Quanto na língua dos judeus naquela época, quanto no grego, tá bom? O termo criança, ele poderia significar também, em alguns casos, servo, tá? Dando a ideia de alguém sem posição ou autoridade e que vivia à mercê dos outros. Então, qual que é a ideia aqui de Jesus? A ideia de Jesus é tanto fazer um trocadilho aqui, né? Que ele quer fazer servo, ame os seus servos, né? Ame a criança, ame os menores, os mais insignificantes. Jesus fez um trocadilho aqui muito interessante para mostrar para os discípulos que eles não deveriam ficar buscando grandeza, ser o maior, ser o mais importante, mas eles deveriam se cingir de profunda compaixão pelos oprimidos, cingir de profundo amor pelo outro, a ponto de colocar o outro, né, como prioridade acima de você na vida. Então, Jesus está mostrando o exemplo de como deveria ser a humildade e o servo, não se colocar acima, mas servir o outro, se colocar abaixo para servir o outro, tá bom? Isso que é o maior no reino dos céus. Significa então se importar até com os menores, que são normalmente esquecidos pela sociedade, né? Ou seja, Romanos 12,16 vai dizer o seguinte: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. O que Paulo está falando aqui é quase a mesma coisa que Jesus, tá bom? Não sejam orgulhosos, gente. Não procurem destaque, não procurem preeminência, não procurem ser o maior, não procurem ser o mais importante. Pelo contrário, tá bom? Se olhem primeiramente como pecadores, igualmente a outra pessoa, tá bom? Você que está me assistindo, você não é mais pecador do que eu e eu não sou mais santo do que você, se você é cristão. Então, nós nos olhamos de igual e você e eu, nós buscamos nos servir, eu te servir, você me servir, e a gente faz isso um por amor ao outro. E a política do reino, a ideia do reino é essa: você buscar servir o outro, você buscar amar o outro, mostrar esse amor servil que Jesus tinha pela outra pessoa. Então, humildade é isso, gente. Primeiramente, você não querer ter a preeminência, você não querer ser superior. E em segundo lugar também, é você servir. O maior é o que serve. Então, isso quer ser um humilde servo. Mas, Mateus, como que isso se aplica na quarentena? Eu estou à distância, não posso amar você, não posso ser servo, não posso perguntar se vai querer um lanche e tal. Mas como que eu posso colocar isso em prática? Gente, provavelmente você está em quarentena com a sua família, né? E eu vi de um cientista em um vídeo, né,
não tem um vídeo agora, mas ele vai mostrar como essa quarentena tem sido estressante. Isso tem colaborado para que famílias tenham um atrito maior, né? Inclusive ele citou de vizinhos que ele nunca via, mas ele estava ouvindo vizinhos brigarem, né? Ouvindo pelas paredes, né? Os vizinhos brigarem. Porque tem um convívio muito intenso com a família, algo que a gente não tinha tanto, porque o pai sai para trabalhar, a mãe sai para trabalhar, né? O filho vai para escola, não sei, aí não fica tanto tempo junto e tal. Mas agora tá 24 horas todo mundo junto no mesmo metro quadrado, né? E são pecadores, e quando pecadores vivem juntos, o que acontece? Um fere o outro, e aí entra em conflito, e aí acontece muitas brigas, e aí que entra essa questão de falta de humildade, e você querer o maior na casa, da gente buscar não servir, mas ser servido apenas na casa, né? Em todas as áreas da casa, tá? Seja o pai, seja a mãe, seja o filho, tá? E aí que entra isso que a gente está conversando. De nós muitas vezes, ao invés de procurarmos servir os nossos irmãos em Cristo e de sangue, né? Nossa família, a gente prefere ser o maior no sentido de ser servido, no sentido de não abrir mão da razão em prol do outro, de querer ter a razão, de querer ser o mais importante da casa, de não querer ajudar na casa, mas querer que a casa esteja bem, essas coisas, tá? Então, isso é uma falta de humildade. Isso é uma falta de reconhecimento, primeiramente, de quem você é, que você não é maior do que ninguém, de que nós não somos mais importantes do que ninguém, tá bom? Que nós somos igualmente pecadores e igualmente santos em Cristo Jesus. E que, por isso, a gente deve se tratar como igual e não como mais importante, não como maior, tá bom? Outra coisa que nós podemos então fazer acerca disso é buscar sermos como o Messias, servo, que serviu as outras pessoas, servindo as pessoas de casa, e assim nos identificando com Cristo, que é a parte final do versículo, né? Ele fala quem faz isso, né? Ali no versículos finais, versículos 36 e 37. Peraí, deixa eu reabrir a Bíblia aqui, que eu estava abri Malaquias, Marcos 9, 33. Né? Ele vai falar aqui na parte final, né? Quem recebe uma destas crianças, versículo 37, está me recebendo. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Ou seja, aquela pessoa ela tem uma identificação com Cristo maior quando ela procura ser servo, porque Cristo foi servo, né? Uma identificação como discípulo de Cristo, uma identificação como servo de Cristo e uma identidade mais aprofundada com Cristo, né? Aquela ligação com Cristo ela se aprofunda quando nós somos como Cristo e quando nós somos humildes e servos. Sim, Jesus Cristo foi humilde, não porque ele tinha uma posição realista e não era mais elevado, porque ele está acima de todo mundo, tá bom? Jesus estava acima de todos, então não tem como Jesus ter uma posição elevada de si mesmo, porque ele está acima de todos, né? Mas ele mesmo estando acima de todos e sabendo disso, ele se colocou abaixo de todos. Então a ideia do serviço é você se colocar abaixo de todos por amor a todos os outros. E na sua casa, colocando isso em prática, servindo, ajudando mais, né? Abrindo mão muitas vezes da razão por amor a outra pessoa, sendo servo do outro familiar, ajudando nas tarefas de casa, essas coisas. Então isso que quer dizer ser servo no contexto da quarentena. Nós sermos pessoas mais dispostas a ajudar em casa, a servir os outros da nossa família em casa. Talvez se você tem inclusive um parente que não é crente, essa seja a melhor forma de você demonstrar o amor e o serviço de Cristo, mostrar o sacrifício de Cristo, né, para outra pessoa, tá? Essa talvez seja a melhor forma. Então, humildade não é só reconhecer que a gente precisa de Deus, tá bom? Mas também é reconhecer que nós somos igualmente pecadores e santos, precisamos de Cristo, somos iguais diante de Deus, e colocarmos o outro antes de nós. Não buscar ser o primeiro, mas buscarmos sermos o último, colocando os outros, tá? Citando o exemplo aqui, gente, desculpa, pastor, mas o exemplo aqui do pastor.
né? Se você perceber, quando a gente vai fazer alguma refeição na igreja, o pastor nunca é o primeiro a se servir, ele é sempre o último, depois até das crianças, né? Ele vai se servir. Aí que o pastor vai se servir, né? Isso é um exemplo de servo, se colocar os outros na frente, deixa os outros comerem e depois eu como, né? Então isso é um exemplo de serviço, de ser servo, de humildade, tá? Se queremos ser discípulos de Cristo, precisamos ser mais humildes nos lares com nossos familiares, tá bom? Uma aplicação bem prática aí, a gente ser mais dedicado no Senhor, servindo as pessoas de casa, servindo os outros de casa. Então, deixa eu colocar para você um desafio a partir disso, tá bom? Um desafio que eu coloquei como nome Desafio do Servo, tá? Desafio do Servo. Teve o desafio das 3 bênçãos e agora o desafio do servo, tá bom? Qual que é o desafio do servo? Você vai se comprometer, tá bom? Coloquei aí. Você vai se comprometer a ter um ato de amor servil, tá? Para algum membro, para os seus membros da família. Quanto mais membros da família, melhor, tá bom? Que estão com você. Então, por exemplo, algo que não é comum, você vai demonstrar. Então, sei lá, eu não tenho... eu não ajudo, não costumo, por exemplo, lavar o banheiro de casa. Você vai lá e vai lavar o banheiro de casa. Um exemplo assim, hipotético, tá bom? Né? Então, algo costumeiramente que o outro vai fazer. Por exemplo, lavar a louça, aí tem que cozinhar, varrer ou limpar um cômodo do quarto, até fazer café na cama, você que sabe. Mas você vai procurar durante todo o dia, essa semana, uma vez no dia, escolher alguma coisa para você demonstrar amor servil para com a outra pessoa, tá bom? Esse serviço na prática. Por que eu coloquei aqui, por que eu não falei aqui sobre elogiar o outro? Porque isso é falar. E servir é muito mais do que falar, tá bom? Servir é você fazer. Então, mostre que você se importa com o outro com atitude, tá? Tendo uma atitude de servo, tá bom? Então, uma ideia para você aí é limpar algum cômodo da casa, fazer alguma tarefa que não é comum você fazer para aquela pessoa. E aí no outro dia você escolhe outra tarefa, tá bom? Se não tiver outra tarefa, tudo bem, mas procura todo dia demonstrar de alguma forma esse serviço, essa humildade. Colocar o outro na frente. Isso é um exercício que vai nos ajudar a colocar o outro na frente, tá? Porque principalmente nessa questão de humildade não é fácil, tá bom, gente? Porque todo dia você precisa morrer para si mesmo para colocar o outro na frente, porque isso é muito difícil, tá bom? Todo dia e aí você fala, não, agora eu já tô craque. No dia seguinte você vai sentir uma vontade de não servir, de colocar a si mesmo na frente do outro, né? Então é algo que a gente precisa fazer todo dia. Então tá aí lançado o desafio. Esse desafio, o desafio do servo, tá bom? Aí semana que vem a gente conversa se cumpriu ou não, se a gente conseguiu, como é que foi tudo isso, beleza, gente? Mas é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre humildade e serviço, tá bom? Não queria falar só sobre humildade, mas ligando a serviço, tá? Que nessa quarentena seja uma oportunidade de você desenvolver essa humildade e esse serviço, esse amor servil pelas outras pessoas, assim como Cristo demonstrou esse amor por você, que você possa demonstrar esse amor servil para com outras pessoas, tá bom? Então vamos orar para encerrar esta EBD, lembrando apenas que à noite, às 7 horas da noite, aqui no Facebook, tá bom? Nós teremos também o culto, tá? De adoração ao nosso Deus, tá? Com o pastor Garcia ao vivo aqui, tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado por este dia, muito obrigado porque o Senhor é o maior exemplo de amor, porque o Senhor é o maior exemplo de humildade, de serviço, Pai. Porque mesmo o Senhor sendo Deus, o Senhor se colocou como servo dos homens e morreu por nós, Pai. Obrigado porque o Senhor morreu e ressuscitou, nos dando vida abundante, Pai. E porque essa é a maior prova de serviço e de amor que nós podemos ter. Nos ajude a sermos humildes como o Senhor é, Pai, como o Senhor foi. Nos ajude a sermos servos como o Senhor foi, Pai. E colocando isso em prática com os nossos membros da família, Pai. Colocando-nos abaixo do outro para que o outro seja exaltado, para exaltar o outro, para edificar e abençoar o outro, Pai.
Nos ajude a morrer para nós mesmos, para que o outro seja prioridade na nossa vida, Senhor, todos os dias. Em nome de Jesus Cristo, é o que nós oramos, lhe pedindo e lhe agradecendo. Amém. Amém. Então, gente, Deus abençoe vocês. Obrigado a todo mundo que veio, todo mundo que assistiu. Obrigado de coração por todos vocês. Tem uma gambiarra aqui atrás, graças a Deus ela aguentou para deixar o celular deitadinho assim. Então, Deus abençoe todos vocês, gente. Um abraço, um beijo, um bom almoço, um bom domingo para todos vocês. Até mais, gente. Lembrando, à noite tem culto. À noite nos vemos de novo. Abraço.